lugar dedicado à arte e à educação. Localizado no centro da cidade, este prédio bem aqui atrás já foi palco de inúmeras histórias. Mas aqui não está descrita apenas a vida de algumas pessoas, desenhando seus costumes, seu incentivo à cultura. De fato, aqui está registrado a evolução de toda uma sociedade de ontem, de hoje e de sempre. Qual a importância deste patrimônio para a sociedade? É o que você confere a partir de agora. Surgiu assim o Teatro Carlos Gomes. O prédio suntuoso tinha o objetivo de aproximar Bragança do cenário cultural das metrópoles. Em 12 de fevereiro de 1898, a imprensa local anunciou a estreia dos trabalhos. O local foi bem movimentado em seu início, mas logo depois perdeu sua função e passou até ser um centro de patinação. Com a decadência do teatro, o prédio ganhou o apelido de O Belo Parado. Mas o Belo não estava fadado a terminar. Em um leilão, a Câmara Municipal de Bragança Paulista arrematou o lugar e deu sequência à sua história. Com o prédio sem uso, a Câmara de Bragança Paulista o negociou com a igreja, atendendo a uma exigência do clero. A cidade só se tornaria uma diocese caso fosse criado um colégio para meninos. Com a posse do primeiro bispo, Dom José Maurício da Rocha, fundou-se o Colégio São Luís. Os primeiros professores foram os padres. Em 1980, os agostinianos assumiram o professorado. Porém, o colégio também passou por períodos de dificuldades, até que encerrou suas atividades. 1980 foi o ano que mais uma etapa da história do prédio começou. A época do antigo colégio gerido pela diocese foi longa, 45 anos. Mas mesmo assim, o tempo não evitou que o lugar entrasse mais uma vez em decadência. Desde então, o espaço funcionou com o que viria a ser os primórdios da Fundação de Ensino Superior de Bragança Paulista, a FESB. Na penúltima década do século XX, o Colégio Técnico deu início aos trabalhos. Foram 20 anos dedicados à educação, vindo também a fechar as portas. A importância desse prédio é fantástica, porque esse prédio é secular, foi no final de 1890, quase de 1900, construído por bragantinos que sonharam em fazer com que isso fosse um ícone cultural. Em 2000, o prédio foi tombado pelo CONDEFAC, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Bragança. Assessora o Poder Executivo na conservação e preservação de construções no município. Para a presidente do órgão, o prédio é importante pela sua relevância na história da cidade. O prédio foi criado por um grande teatro, o Teatro Carlos Gomes, e começou sua construção em 1892. Foi inaugurado, segundo registros que temos, em 1898, funcionou, apresentou diversas peças teatrais, peças italianas, e teve um grande público, então ele foi assim muito importante no passado, considerado o maior teatro do interior paulista na época. Como a cidade tinha 8.000 habitantes naquela época e o teatro comportava 1.200 lugares, dificilmente ele conseguiu completar a sua lotação. Então ele foi assim muito grandioso para o tamanho da cidade de Bragança na época. Então ele durou aproximadamente 10 anos, encerrou suas atividades. Um teatro, um colégio administrado por padres e uma escola técnica. Depois de tantas iniciativas, o local viria a passar ainda por mais um episódio marcante. Em 10 de junho deste ano, um incêndio que começou logo no início da noite atingiu grandes proporções e consumiu parte do interior do prédio. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam com caminhões-pipas para tentar conter as chamas. Na época, moradores vizinhos ao prédio se indignaram. Nós sabemos que existiam dependentes químicos o tempo todo aí dentro, que isso acabou sendo para pessoas usarem drogas, questão do sexo, e todo mundo sabia disso. E a coisa demorou muito, e agora está acontecendo isso. É lamentável. Uma hora depois, as chamas já estavam contidas.
O incêndio atingiu o local um dia antes da assinatura do contrato de restauro do prédio. Em 11 de junho, a Prefeitura assinou o contrato de elaboração do projeto com a FUPAM, a Fundação para a Pesquisa Ambiental. Agora, depois de um estudo feito pela FUPAM, que nós contratamos, este estudo será entregue agora na primeira quinzena de novembro. É o projeto, nós vamos fazer um edital para escolher a empresa. Aí sim as obras vão começar. A trajetória do antigo teatro, do antigo colégio, sempre esteve presente na memória da população. Uma obra gigantesca e inovadora que passou a ser muito mais do que projetos. Ela passou a ser referência e identificação de toda uma comunidade que até hoje reforça a importância de sua história. O documentário, dirigido por André La Sálvia, faz parte desta memória. Ele conta o percurso do lugar, desde o início, o apogeu e a decadência, unindo informações com a fala de pessoas que viveram na época no local. Antes de iniciar a pesquisa, nós tínhamos poucas informações sobre o prédio. E ao fazer a pesquisa, a gente descobriu que, devido à sua grandiosidade, ele teve momentos de decadência ao longo dos seus mais de 110 anos. Então ele foi construído como teatro, decaiu, ficou sem funcionar, mais ou menos os moldes que estão hoje. E aí que ele ganhou o título de O Belo Parado na imprensa local. Aí a prefeitura reformou, doou para a diocese, ele virou Colégio São Luís e teve um pequeno momento de decadência até voltar a ser uma instituição de peso com a FESB e o Colégio Carroso ao mesmo tempo. Como o filme relata, o João Carroso, quando entrou no prédio, teve que reformar o prédio, porque ele também estava bastante alvejado, né, quebrado, abandonado. E atualmente é como se a gente visse a terceira decadência desse que é um dos principais prédios históricos da cidade de Bragança. Depois do incêndio e da assinatura de contrato com a FUPAM, no mês de outubro, o projeto de restauro passou pela aprovação do CONDEFAC. O objetivo do órgão foi garantir a originalidade da fachada do prédio. Desde o ano de 2009, o arquiteto bragantino Afonso Rizzi vem fazendo estudos e um projeto arquitetônico para a restauração deste prédio. E o CONDEFAC vem acompanhando desde o início do anteprojeto, das plantas, do memorial descritivo, até que encerrou o projeto arquitetônico. E essa semana o Conselho, dia 7 de outubro, o Conselho se reuniu para avaliar os documentos e dar um parecer, que foi um parecer por unanimidade de seus membros, de aprovação ao projeto arquitetônico do arquiteto Afonso Rizzi, para poder dar continuidade agora ao processo de concorrência pública e o projeto executivo que está sendo feito pela FUPAM, né, para logo a gente conseguir iniciar as obras no local. O projeto arquitetônico do prédio foi elaborado para abrigar um centro que incentiva diversas artes e a cultura. As futuras obras serão feitas com verbas do DAD, o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias. Aqui vai ser o primeiro grande centro cultural de Bragança Paulista. Nós teremos a Biblioteca Pública, que hoje funciona junto à Câmara Municipal, totalmente repaginada, espaço infantil, uma grande biblioteca, com acesso inclusive à internet, o que nós também já temos hoje na atual biblioteca. A sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, bem mais ampla, teremos espaços permanentes para exposições, um auditório para até 300 pessoas, para teatros, música, um local que conte a história do prédio, e ele vai estar integrado também com o Jardim Público. Vai ser um grande espaço cultural para receber também as nossas orquestras, bandas, a ONG Viva a Vila, que tem as escolinhas de música. Um símbolo da grandiosidade em Bragança. Uma história de apogeu e declínio. Como a fênix que renasce das cinzas, o prédio tem a proposta de se tornar memória viva no meio da cidade. Uma história entrelaçada com a população, com a evolução da sociedade local. Uma história de incentivo à cultura de ontem, de hoje e de sempre.